comum que a Edna aparecesse como uma pessoa com pensamento, com propostas e como tem pensamento não é necessariamente sempre concordante, outras vezes discordante e portanto, reconhecia sempre com estas características. As intervenções da Edna não eram para dizer que estava de acordo. Se ela concordava, estava de acordo. Se não era para estar de acordo, ela também o dizia desassombradamente. Isso não havia dúvida nenhuma. Desde sempre que a conheci foi com essas características. Quando assumi funções como presidente do sindicato, aliás, na altura, na composição da primeira comissão diretiva, em que fomos eleitos como membros da direção, na primeira composição da comissão diretiva, imediatamente eu procurei chamar a Edna para constituir o órgão central, permanente, de decisão do sindicato, no reconhecimento daquilo que era a sua capacidade de ter opinião. Se havia questão sobre a qual desde sempre estivemos de acordo, e a Edna era muito rigorosa relativamente a isto e disse-o muitas vezes, é que eu posso estar em desacordo no início do debate, mas quando chegamos ao fim e sabemos qual é o caminho e decidimos qual é o caminho, eu sou a maior defensora do caminho que foi escolhido pela maioria. E isto é verdade da parte da Edna. Podíamos partir de situações diferentes, diversas. Chegávamos a um acordo. Este é o melhor caminho, parece-nos a nós, democraticamente, que este é o melhor caminho. Esse passava a ser, para a Edna, como para cada um de nós, o caminho que todos íamos defender com a máxima convicção. Uma característica essencial na professora Edna, extremamente frontal, muito respeitadora das opiniões, mesmo que divergentes, mas conseguia sempre esgrimir os seus argumentos e defendê-los de forma acérrima, por forma a tentar que a outra parte entrasse em consenso e, portanto, era sempre muito salutar uma conversa que houvesse com a professora Edna, fosse sobre que tema fosse. Havia sempre um poder de argumentação enorme e mais um nível de informação invulgar. Eu considero que o SPZN em Famalicão deve muito à professora Edna. Muito porque ela foi a primeira coordenadora, marcou de forma indelével a vida do SPZN em Famalicão, tornou-o extremamente visível. Se o SPZN hoje tem a visibilidade que tem, tanto tem que é reconhecido por toda a gente, quer em termos do número de sócios que tem, quer em termos da imagem que o SPZN tem neste Conselho, eu acho que isso partiu muito da primeira coordenadora que o SPZN teve, que foi a professora Edna. Após as eleições de 93, em que o Amândio Carvalho se candidata a presidente da Câmara, não é eleito e entendeu por bem renunciar à Comissão Política. Nessa altura, houve um grupo de militantes que me convenceram a avançar eu e, nessa circunstância, não tive qualquer dúvida em convidar a Dona Edna para ser um membro da Comissão Política, o que vinha a testemunhar mais tarde ser uma mais-valia para nós, para o PSD e para nós. A Dona Edna era riquíssima porque era uma pessoa muito ativa, com um passado sindicalista, mas uma pessoa muito motivada com os problemas sociais e com o problema dos trabalhadores e dos professores em particular. Era uma senhora que tinha que ter 48 horas por dia porque não lhe chegavam 24. Não estávamos sempre de acordo. Às vezes tínhamos discussões grandes, com diferentes pontos de vista, mas sabíamos que aquilo que fosse decidido na Comissão Política, tínhamos na Dona Edna uma aliada, por muito que não concordasse com aquilo que foi decidido. E, portanto, a ideia que eu tenho dela, uma excelente pessoa, um coração de ouro, sem papas na língua, era uma pessoa que tinha o coração muito perto da boca,
e se calhar mais tarde isto veio trazer alguns dissabores, mas empenhada naquilo que era a militância. Eu contei já isto no texto, mas conto outra vez. Detestava as cotas políticas. A Dona Edna entendia que a mulher tinha, e muito bem, que a mulher tinha o lugar na política sem ser necessário impor cotas de participação. A Dona Edna foi uma marca no PSD que perdurou. Falar da professora Edna Cardoso é falar de uma das mulheres mais marcantes da vida autárquica famaliceense. Apesar da sua curta passagem pelo Executivo Municipal com pelouros atribuídos, ainda assim deixou a sua marca por força da sua ação e do seu pensamento, muito balizado na defesa de políticas públicas municipais, sobretudo na área da educação, que pressupunham ir além do investimento infraestrutural, que pressupunham ir além daquilo que eram as responsabilidades legais acometidas ao município. Fatores que a professora Edna Cardoso considerava determinantes para, ao nível do município, ser possível obter a democratização do ensino, do conhecimento, da educação. Foram tomadas muitas medidas, tendo em conta este seu pensamento. A oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, uma medida muito contestada, mas posteriormente muito replicada por outros municípios do nosso país, é talvez a medida mais emblemática e aquela que melhor expressa este seu pensamento inovador, moderno e que felizmente perdura até os dias de hoje. Eu privei com a professora Edna Cardoso enquanto cidadão, enquanto política, enquanto autarca. Enquanto cidadão, pelo companheiro da sua vivência no nosso concelho, enquanto político, porque ela militou no partido onde eu também militava, o Partido Social Democrata, e enquanto autarca, porque fui deputado municipal enquanto ela foi vereadora no Executivo Municipal, que liderou o Conselho entre 2002 e 2005. Ao longo desse percurso pude perceber que era uma pessoa íntegra, uma pessoa bem formada, com valores, com ideias, com princípios, que é uma pessoa que não desistia, não abdicava desses mesmos princípios, desses valores, uma pessoa muito qualificada, muito competente e uma pessoa que fez muito por este Conselho nas suas múltiplas dimensões, também as prestações que teve no nível do Sindicato das Pessoas da Zona Norte, tem órgãos de comunicação social, na sua intervenção cívica, na forma como ela era permanente nas suas ideias e, portanto, fiquei com uma impressão muito positiva e a sua morte foi, obviamente, uma perda para todos nós. A Edna Cardoso era uma pessoa singular, uma pessoa fora de série e que entendo ser bom e ser justo fazermos uma honra à sua memória, porque todo o seu percurso poderá servir de exemplo e de inspiração. Lembro um aspecto que para ela era muito caro, era o direito das mulheres. Eu quero aqui sublinhar a importância que ela dava ao direito das mulheres, aos direitos das mulheres, que ela foi uma grande lutadora dessa causa. Recordo-me que era absolutamente contra as cotas nas listas. Ela achava que as mulheres deveriam concorrer em maior quantidade, maior número e com mérito. Mas era uma pessoa com uma personalidade muito forte e com um caráter incorruptível. Isso fez com que arranjasse um inimigo de estimação. Por isso, a certa altura, começaram a boicotar o trabalho dela, a nível político, como vereadora, e mais, e o próprio partido, o seu PSD, a abandonou, e a quase totalidade dos seus companheiros de luta. Isso fez com que ela fosse abaixo, psicologicamente, o seu sistema imunitário ficou fragilizado e, se não foi a causa primeira do aparecimento do cancro, concorreu substancialmente. Mas nunca, quero também sublinhar uma coisa, nunca desistiu, nunca se entregou, nunca se rendeu. Lutou sempre contra tudo e contra todos. E por isso posso dizer
que morreu de pé, como as árvores, como ela gostava de dizer, que morreu com uma grande mágoa. Com uma grande mágoa. Isso digo aqui publicamente. Já podem ver como é que uma pessoa idealista de causas que gostava de, sem contrapartidas, servir a comunidade a que pertence e os seus concidadãos, como é que se pode fazer tanto mal. E por isso, é bom que lembremos o bom que foi a vida e a obra da Etna Cardoso, mas, por outro lado, também penso que é bom não esquecer a maldade que lhes fizeram.